Bom dia, meus amigos. Hoje, quinta-feira, 9 de julho de 2020, estamos aqui para mais um café da manhã da Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Hoje, entrevistando o advogado trabalhista Dr. Gustavo Juchen, falaremos sobre as implicações da pandemia no novo coronavírus para a advocacia trabalhista. Bom dia a todos que estão entrando. Já vejo o Lauro, que está sempre com a gente. Giovana, Carlos, bom dia. Aguardando a entrada do Dr. Gustavo. Bom dia, Sérgio. Vai nos assistir. Estamos aguardando Sérgio Juchen entrando. Estamos aguardando o Gustavo. Bom dia, confrade Vitor. Prazer tê-lo aqui conosco. Bom dia, Janete. Bom dia, Andréia Campos, querida, tudo bem? Bom dia a todos que estão entrando. Está entrando muita gente. Só estamos aguardando aqui o doutor Gustavo entrar e pedir para ser liberado, que eu libero aqui. Então, lembrando, café da manhã da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, 9 de julho, quinta-feira, 9 graus em Porto Alegre, para os amigos que estão de fora aí. Vamos conversar com o Dr. Gustavo Juchen sobre as implicações da pandemia do novo coronavírus para a advocacia trabalhista. Bom dia, confrade André, entrando aí. A gente vai vendo, a lista passa muito rápido, por isso que a gente não consegue ver todos os nomes. E eu estou aqui concentrado. Entrando Gustavo. Gustavo, bom dia. Peço que me peças para entrar. Pronto. Liberado. Aguardando Gustavo, conectando para entrar com a gente. Bom dia, Oi, Gilberto. Bom dia, Gustavo, tudo bem? Banho tomado cedo, bonitinho, Tudo, né? Tudo certo, perfumado. Tudo certo? Gustavo, bom dia. Como é que tá a tua conexão? Oi, Gustavo. Tá bem? Tá bem de conexão? Agora acho que sim, né? Agora chegou. Agora sim. Então vamos começar. Mais uma vez, já cumprimentei vários que entraram, confrades, amigos, aqueles colegas que estão sempre presentes, e apresentando o já tradicional café da manhã da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, que nesse dia 9 de julho, quinta-feira, conversa com o advogado Dr. Gustavo Juchen sobre as implicações da pandemia do novo coronavírus para a advocacia trabalhista. Dr. Gustavo, advogado, bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é especialista em Direito do Trabalho pela Unicinos, especialista em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, vice-presidente de Assuntos Jurídicos do nosso Esporte Clube Internacional, diretor-tesoureiro da Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande do Sul, membro do Conselho das Relações de Trabalho da Fiergs, diretor do Departamento de Direito do Trabalho do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, IARGS, e principalmente é um amigo nosso, Gustavo. Obrigado por ter aceitado o convite, obrigado por estar conosco. Bom dia. Bom dia novamente, Gilberto. Bom dia a todos que nos assistem. Uma saudação especial aos acadêmicos que estão conosco. Em primeiro lugar, eu é que agradeço pelo convite. Fico muito feliz e honrado por participar desse, como disseste, a tradicional café da manhã da academia, né, que temos acompanhado aí nas últimas semanas. Um dos pontos altos, né, dos nossos dias de
isolamento social. Se eu não estou enganado, não dividimos uma mesa ou um palco, por assim dizer, né? Agora as circunstâncias são outras, mas desde outubro de 2015, quando tomaste posse na academia, na cadeira de número 100, num evento que organizamos lá em Gramado, nono simpósio de relações de trabalho. Aliás, um agradecimento que eu faço a ti sempre por ter organizado aquele evento da minha posse. Imagina, foi um prazer. Então, presidente da Satergs, né? Isso, um evento da Satergs e da Fiergs, e na ocasião contamos lá com a presença dos professores Ione Frediani, José Augusto Rodrigues Pinto. Está conosco a Ione. Isso, bom dia, doutor Ione. E um evento excelente também, o ministro Douglas, que à época não integrava a academia, esteve conosco naquela ocasião, além de vários outros grandes nomes aí do direito do trabalho. O presidente honorário Rodrigues Pinto, que dirigiu aquela cerimônia na posse, né? Exatamente. Luciano Martinez, o André, meu padrinho, a Ione, a madrinha. Verdade, Gustavo. Muito bem. Então, vamos conversar sobre advocacia trabalhista, né, Gustavo? Gustavo é advogado trabalhista daqueles que a gente chama puro sangue, como eu sou também, e é um advogado trabalhista patronal de uma tradicional banca aqui de Porto Alegre. Passou de 50 anos, né, o escritório e o Reino de Advogados, Gustavo. Completamos 50 anos em 2020, agora durante a pandemia. O meu completa em dezembro 30 anos. Então, a gente vai conversar aqui sobre a advocacia trabalhista. E o Gustavo é um excelente nome para responder uma pergunta que de início parece muito simples, mas que na verdade não é. Eu te pergunto, Gustavo, com a experiência que tu tens, quem é o advogado trabalhista, qual é o perfil do advogado trabalhista, principalmente nos dias de hoje? Perfeito, Gilberto. Realmente esse é um esclarecimento inicial importante. Mas antes eu queria só fazer um reconhecimento ao trabalho belíssimo que a academia vem fazendo nesse período, né? Embora eu lamente, claro, que não tenhamos nossos eventos e encontros presenciais, né? Mas a academia tem se desdobrado em fazer inúmeras lives, mesas virtuais, enfim, né? Produzindo muito conteúdo de excelente qualidade, com grandes professores, né? Então, cumprimento a academia na pessoa do ministro Alexandre, seu presidente, mas também especialmente, né, a doutora Tereza, a doutora Ione, diretora de eventos, que tem se desdobrado aí em conduzir as lives, né, de forma incansável. Muito, muito bom. Além da Tereza e da Ione, que são as idealizadoras das lives do Café da Manhã, nós temos também trabalhado com os confrades Reis de Paula, ministro confrade Carlos Alberto Reis de Paula, e o nosso amigo Bezerra Leite também, Carlos Henrique Bezerra Leite. Isso, perfeito. Obrigado pelo complemento. Bom, com relação a essa questão, né, da advocacia trabalhista, eu, na verdade, tenho já, acho que posso dizer, uma razoável atuação, né, também em termos associativos, né? Presidi por 2 mandatos a Satergs, que é a associação, a entidade que reúne os advogados trabalhistas patronais do Rio Grande do Sul. Fui diretor da ABRAT também por uma gestão, fui conselheiro da Ordem e agora estou no meu 2º mandato como tesoureiro da Caixa de Assistência aos Advogados do Rio Grande do Sul. Então, aliado já ao tempo, né, de experiência profissional, aliás, o André Jobim, né, teu padrinho na academia, está conosco aí? Sim, poderia dizer que foi meu padrinho também nessa atividade associativa, porque comecei a participar da Satergs em 95, na gestão do André, de 95 a 97 como tesoureiro, né? Depois participei de algumas outras gestões, acabei depois tendo a oportunidade de presidir a entidade, que foi uma honra. Então, diria que tenho, assim, pelo menos algum conhecimento, experiência e pelo menos alguma legitimidade ou representatividade para falar sobre esse tema em nome da
da advocacia trabalhista. Bom, Gilberto, nós não temos, assim, infelizmente, né, até gostaria que fosse feito uma espécie de um censo da advocacia, né, até porque seria uma ferramenta de gestão importante para nós na Ordem dos Advogados, mas nós temos hoje cerca de, não chega a 1.100.000 advogados ativos no país. E estima-se que pelo menos 20%, pelos dados que se tem, atuem exclusivo ou preponderantemente na área trabalhista. Então, estamos falando aí por baixo de cerca de 200.000 advogados, que é um número bastante expressivo. Também temos dados segundo os quais apenas 5% dos colegas são advogados empregados. Quer dizer que a grande maioria, né, são autônomos ou trabalham ou integram sociedades individuais ou pequenas sociedades, né? As grandes sociedades são exceções. Então, enfim, embora nós tenhamos, né, e talvez sejam mais conhecidas, né, grandes sociedades, tanto do lado patronal quanto do lado dos trabalhadores, né, muito organizadas, muito bem estruturadas, com toda a infraestrutura, né, inclusive para enfrentar esse período, ou para se adaptar facilmente a esse período, essa não é a regra, né? Essa não é a realidade da grande maioria da advocacia. Na realidade, esses colegas que compõem essa maioria, ou esse padrão, né, que trabalham como autônomos ou em pequenas sociedades, ou sociedades individuais, eles não têm um ganho fixo, eles não têm clientes que pagam a eles mensalmente por consultoria ou pelo acompanhamento do contencioso, né? Eles dependem da realização de atos processuais ou dos resultados dos processos para receber sua remuneração, né, em todo mês. Ou seja, a sua sobrevivência, o seu ganho está atrelado ao andamento dos processos. Um número considerável também desses colegas, isso não só na área trabalhista, mas enfim, estamos falando particularmente disso, sequer possui escritório atualmente, né? Eles atuam, peticionam nas salas da ordem, nos foros, ou mesmo nos escritórios compartilhados que são hoje disponibilizados pelas caixas de assistência, pela OAB, enfim, pelo sistema OAB, para os colegas utilizarem. Hoje ainda, Gilberto, nós temos um número excessivo de advogados, na realidade, para a demanda que se tem, e apesar do exame de ordem. E vejam, por exemplo, esse dado que eu trouxe, né? Vamos considerar 200.000 advogados trabalhistas no Brasil. Nos últimos 12 meses, segundo os dados da Corregedoria do TST, ingressaram pouco menos de 1.700.000 novas ações trabalhistas. Isso dá, numa conta de padaria, cerca de 8 processos ano por advogado. Ninguém sobrevive com isso, né? Só se forem 8 processos, enfim, fora de série, né? Tipo dos nossos colegas criminalistas, né? Pois então. Né? Então, esse aumento da oferta, obviamente, faz cair a remuneração, né? Normalmente, a própria tabela da OAB, que indica um mínimo a ser praticado, né, de honorários, ela não é observada, os colegas não conseguem cobrar o que está lá previsto, né? Há ofertas, inclusive, no mercado de pagamento de valores por atos a preços aviltantes, né? Há uma concorrência de empresas também. Semana passada, inclusive, aqui no Rio Grande do Sul, né, uma empresa que anunciava a realização de acordos sem a participação, extrajudiciais sem a participação de advogados, né? Inclusive divulgando, né, na propaganda, para que pagar uma consulta, para que pagar um advogado e tal, né? Então, teve o responsável, que é advogado, suspenso liminarmente pela OAB do Rio Grande do Sul. A ordem tem estado vigilante, mas, enfim, há essa concorrência, né? Outras tarefas que antes eram realizadas por colegas que viviam de diligências, de audiências, né? Isso não, seja pelo processo eletrônico, seja pela advento da tecnologia, né? Hoje empresas fazem isso de modo automatizado, então não há mais esse trabalho. E de outra parte também os processos estão mais complexos, né? Os clientes, notadamente as empresas com mais exigências, né, de tarefas repassadas aos advogados, enfim. Então, a situação não é favorável, digamos.
Para que se tenha uma ideia ainda, e eu trago um pouco da minha experiência na Caixa de Assistência, né? As caixas de assistência são órgãos da OAB que foram instituídos justamente para cuidar da saúde e do bem-estar dos advogados. E, historicamente, o principal objetivo delas é alcançarem benefícios pecuniários aos advogados carentes, né? Hoje se faz muito mais do que isso, há serviços médicos e odontológicos a preços subsidiados, enfim, uma ampla gama de serviços. Mas em relação a esses benefícios, por exemplo, inclusive, nós temos alguns que já eram aplicáveis, outros foram criados especialmente nesse momento, né? Aqui no Rio Grande do Sul nós temos um benefício, já tínhamos para o advogado que adoecesse e não pudesse trabalhar. Isso foi concedido para aqueles colegas que contraíram a Covid-19, né? De modo prioritário. E se criou também, vários seccionais criaram ou forneceram cestas básicas e algumas criaram um benefício pecuniário para ajudar os colegas que estavam sem poder trabalhar, né? Para que se tenha uma ideia, aqui no Rio Grande do Sul nós criamos chamamos isso de auxílio solidário, né? Num valor equivalente ao do auxílio emergencial pago pelo governo. Já atendemos aí uma centena de colegas e os pedidos continuam chegando. Até, digamos que a procura até imaginamos que fosse ser um pouco maior. Mas em São Paulo, por exemplo, o dado que temos é que lá a seccional ofereceu uma ajuda de R$100 e recebeu o pedido de 18 mil advogados para receber. Meu Deus! Então, por aí se tem uma ideia, né, de como a advocacia está em crise, está enfraquecida, está empobrecida até. Esse, então, digamos assim, o retrato hoje, Gilberto, da classe. Uma verdadeira radiografia, Gustavo. Não, e muito interessante tu que está na linha de frente da seccional do Rio Grande do Sul, da Ordem dos Advogados, e até para os que estão nos assistindo, especialmente para aqueles mais jovens, saber dessa ajuda que a Ordem tem dado. E mais ainda, né, Gustavo, isso já era algo comum antes e com a pandemia, obviamente, piorou. Como é que a pandemia afeta o trabalho, o dia a dia do advogado trabalhista, na tua visão? Bem, me parece que os impactos são significativos, né? De um lado, nós temos, e há, claro, parece impactos positivos, ou que gerarão efeitos positivos, mas a maioria negativos, né? De um lado, nós temos tido nesse período, e até me parece que isso, até certo ponto, é adequado, né? Uma grande produção legislativa. Levantamentos dão conta de que no país já foram editadas mais de 10 mil normas sobre a pandemia. Só no Rio Grande do Sul, que é o campeão, foram cerca de 4 mil até agora, entre estado e municípios. Santa Catarina, aqui no sul, não fica muito longe, está em segundo lugar com mais de 3 mil. Agora, imagina, quer dizer, para ficar só nas do estado aqui, né? Nós examinarmos nesse curto período cerca de 4 mil novas normas, né? Nós até brincamos, né, entre os colegas, quer dizer, e literalmente, né, são publicados decretos, medidas provisórias na madrugada, na tarde da noite. A fúria legiferante do Estado, os grupos pululam, né, Gustavo? Quando domingo, começa, mas já saiu, não saiu, publicou. Não, são dois... as pessoas estão traumatizadas, né? Os advogados, com duas coisas, né? É a publicação de normas e os links para reuniões virtuais. Né? São as duas coisas que proliferam. Nessa exagerada produção legislativa, o direito do trabalho é uma área que mereceu especial atenção, né? Tanto das leis, das normas federais, específicas sobre a matéria, né, sobre condições de trabalho. Temos as normas, e aí das 3 esferas que cuidam da saúde do trabalho, das medidas sanitárias, das prevenções que devem ser observadas, né, os cuidados por empregados e empregadores. Temos a polêmica da Covid-19 como doença ocupacional, né, e temos nos estados e municípios as restrições a diferentes atividades, que demandam um olhar permanente para se saber se o trabalho pode ser executado, em que condições, se remotamente, se presencialmente, em que horário, enfim.
Né? Então, é um momento que exige do advogado trabalhista, especialmente, muito estudo e muito trabalho. E aí temos algumas dificuldades para realizá-lo, porque, na realidade, a advocacia não foi reconhecida como atividade essencial. A lei de greve não a inclui, e a lei 13.979 prevê a edição de um decreto pelo presidente, que, na verdade, complementou essa relação, e o decreto 10.282 também não reconheceu a advocacia em geral, apenas a advocacia pública, o que tem sentido porque, enfim, o Estado está funcionando e precisa da sua assessoria. Mas aí há um tratamento diferenciado, um tratamento antisonômico, porque da mesma forma as pessoas, todas elas, e as jurídicas também, estejam operando ou tendo que parar de operar, elas precisam de assessoria. Então, aliás, a própria Constituição reconhece a advocacia como atividade indispensável à administração da justiça que está sendo administrada. Logo, a advocacia deveria merecer esse reconhecimento. Em alguns estados, inclusive, os advogados estiveram ou estão ainda impedidos de atuar nos seus escritórios. E em alguns estados que isso aconteceu, inclusive, a questão foi judicializada e acabou caindo nas mãos do ministro Toffoli, que rejeitou todos os pedidos de abertura dos tribunais, surpreendentemente, a meu juízo. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, inicialmente o governo do estado deixou a advocacia de fora, num segundo momento isso foi corrigido, ela foi a advocacia privada, então, autorizada, como está até o momento. No entanto, a prefeitura, que também não tinha, no caso da capital, incluído a advocacia privada, depois acompanhou o Estado, depois, num dado momento em que buscou apertar o cinto, proibiu novamente o funcionamento dos escritórios, a OAB intercedeu, a prefeitura voltou atrás, porém o Estado previa, pela classificação que nós estamos aqui, que os escritórios poderiam funcionar com 50% do seu teto de operação. Aliás, grande atuação da OAB naquele momento, Gustavo? Foi importante. Porque foi numa segunda e na quinta já tinha sido publicado o novo decreto liberando. Exatamente. Mas aí o prefeito também optou por fixar um percentual inferior, de 30%. Então, sim, é difícil, quer dizer, de tu te organizar, de tu trabalhar nesses termos. Pelo menos aqui estamos podendo acessar os escritórios. Por quê? Porque, na verdade, muitos colegas não têm estrutura em casa, quer dizer, alguns nem escritório têm, na realidade. E outros, muitos, não têm estruturas ou condições de trabalhar em suas casas. Então, quais são as maiores dificuldades que nós estamos tendo nesse período? Esse volume de trabalho que surpreendeu, de certa forma, alguns com dificuldade de trabalhar, portanto, os que estão conseguindo trabalhar tendo que se adaptar ao home office em tempo recorde, dificuldades financeiras generalizadas, por quê? Por inadimplência ou perda de clientes, são inúmeros os clientes desses que, no caso, têm contratos fixos, permanentes com os advogados, que, porque afetados pela crise, estão reduzindo, revendo os contratos para reduzir os honorários. Outros colegas com dificuldade de acesso aos seus clientes e, portanto, não podendo propor novos casos que lhe asseguravam uma remuneração. Ausência de estrutura para o trabalho remoto, já referi. E dificuldades para realizá-lo ou ele se adaptar e, finalmente, dificuldades de acesso ao judiciário. Então, a questão é bem complexa, o cenário é complexo. Esse exemplo que tu está dando, eu estou me lembrando de algo que me aconteceu essa semana passada. Me procurou, eu não vi há muito tempo, um amigo que foi meu colega de CPUR, há 35 anos atrás. E ele é advogado. E aí ele me disse, eu recebi aqui uma inicial, assim, assim, assim. Não sei nem por onde começar. Para aqueles que dizem que a advocacia trabalhista é mais fácil,
Ele diz, essa petição inicial que tem um monte de pedido, eu não sei nem por onde começar. O que eu faço? Aí, depois de ajudar, eu dei uma ajuda para ele, ele não tinha token, ele não tinha como assinar. Não, porque na Justiça Estadual eu não preciso mais, o que eu tenho que fazer? E é um tipo da pessoa que tu dissesse, ele não tem escritório fora de casa, trabalha em casa e tem uma estrutura reduzida e não sabe como lidar. Tá? Exatamente o exemplo que tu estás dando, mas isso também serve para dizer para outros tantos que possam estar nos assistindo que a advocacia trabalhista, aliás, tu bem disseste no início, né, Gustavo, a advocacia trabalhista é bem difícil, tem que estudar muito. Isso a gente tem que deixar claro, principalmente para os novos que estão chegando aí. Tem muita gente. O meu amigo Gustavo, obviamente, é muito prestigiado, muita gente nos assistindo nesse horário de madrugada aí, e todos gostando muito da exposição e dos esclarecimentos que o Gustavo está nos dando. E também uma coisa que a gente não tem como fugir, no nosso caso da advocacia trabalhista, Gustavo, é a questão dos impactos do fechamento da Justiça do Trabalho, né? Também como é que o Gustavo advogado, o Gustavo empresário que dirige um escritório e também o Gustavo que está na linha de frente associativa. Bom, Gilberto, essa questão digamos, do fechamento das unidades judiciárias é uma questão que talvez tenha piorado bastante esse quadro, né, que eu referi anteriormente. Na realidade, nós tivemos, num primeiro momento, até uma iniciativa da própria OAB, né, pelo menos em vários estados, no sentido de suspender os prazos e até as atividades, porque, enfim, todos se assustaram, né, com a chegada do vírus, enfim, né, com a sua disseminação, e ainda em março, né, começou aquele fechamento generalizado, né, de todos se isolando. E aí foi importante até a atuação do CNJ, né, no sentido de uniformizar, de dar segurança, de dar tranquilidade, o que aconteceu com aquela resolução 313, de 19 de março, que suspendeu os prazos e instituiu o trabalho remoto, né, por tempo indeterminado, suspendeu os prazos até o final de abril. Nesse período, nós ficamos, então, me parece que todos que podiam, né, trabalhando remotamente, né, foi o que aconteceu, por exemplo, no nosso escritório, em que pese a suspensão dos prazos, né, quer dizer, eles não estavam correndo, mas notas estavam sendo publicadas, pelo menos por muitos tribunais. Então, havia trabalho a fazer até para o retorno, inclusive iniciais sendo distribuídas, enfim. Muito bem. Depois, no final de abril, a resolução 314 determinou a volta dos prazos eletrônicos em 4 de maio. Tribunais continuavam fechados. Bom, o que aconteceu, e essa era uma preocupação nossa, nós inclusive manifestamos isso, e infelizmente a solução preconizada não foi aprovada em Brasília, né? Ocorre que colegas, ou por estarem adoecidos, ou por não terem condições em casa, né, estando afastados de seus escritórios, não podiam peticionar nesse período de suspensão. E aí, não só acumularam-se todos aqueles prazos, né, aquelas notificações que foram publicadas, que tinham iniciado a fluir antes, ou que foram publicados no período de suspensão, e, portanto, passaram a correr juntos em 4 de maio, como, não tendo havido audiências, né, os juízes aproveitaram, e ainda bem que o fizeram, né, para colocar certas tarefas atrasadas em dia. Leia-se sentenças, especialmente. Né? No Rio Grande do Sul, nós tínhamos um acúmulo de mais de 11 mil sentenças atrasadas pendentes. Hoje resta um pouco mais de 1.000. Então, tu imagina que nós tivemos, simultaneamente, quase 10 mil sentenças sendo publicadas, além de todos os outros prazos desse período. Para aqueles que não puderam trabalhar durante esse período, é o caos. Né? Além do que, tu tens por exemplo, para empresas que têm vários processos, pode ter acúmulo de necessidade de fazer depósito recursal nesse período de dificuldades financeiras,
Então, o depósito pode não poder ser realizado, ou a garantia por seguro ou fiança, né? E isso acaba também abreviando o processo e, eventualmente, retirando honorários do advogado que continuaria trabalhando, né? E aí nós temos alguns dados interessantes. Bom, o resíduo, então, como eu disse, de sentenças caiu, né? Se olharmos no Brasil, pelos dados da Corregedoria do TST, novamente, em maio de 2020, nós tivemos 109 mil novas ações trabalhistas, contra 173 mil em 2019, ou seja, uma queda de 37%. Portanto, no primeiro grau, diminuiu o ingresso de novos casos, todavia, o número de casos solucionados caiu mais ainda do que o número de entrantes, e, portanto, aumentou o número de pendências. Claro, os processos estão entrando, mas não estavam tendo audiências, etc., né? E aqueles que foram solucionados eram dos antigos. No segundo grau, aumentou muito o recebimento de recursos, por conta das sentenças publicadas acumuladamente. Caiu o número de julgados, porque também não foram realizados julgamentos naquele período de suspensão, né? E, portanto, aumentou o número de pendências também. Na execução, igualmente, aumentou o número de execuções iniciadas, estagnou o número de encerradas e aumentou o número de pendentes. O congestionamento já está em 73,4% na execução. Imagina. Então, uma situação que preocupa para o futuro. Qual é o impacto disso para os advogados? Todos os advogados que dependem da realização de atos, de diligências ou de audiências, primeiro, ficaram sem renda nenhuma nesse período. E não são poucos esses colegas, infelizmente. Né? E segundo, os que dependem dos resultados dos processos, né? Vão enfrentar, então, em algum momento, eles têm um fluxo, né? Todo mês algum processo deles termina ou entra e eles ganham, né, algum recurso. Em algum momento vai haver uma descontinuidade, por conta desse período sem audiências, enfim. Claro. Né? E, além disso, haverá uma maior demora na solução dos processos, quer dizer, vai se estender certamente o tempo médio de duração dos processos. Então, de novo, isso é um problema, uma dificuldade financeira para muitos colegas. E aí, cabe me parece, uma análise crítica dessa solução engendrada, né, do trabalho remoto integral no judiciário. Fala-se muito em produtividade nesse período, né? Na realidade, produtividade até não seria o termo correto, porque os dados que são disponibilizados são da produção dos magistrados, e não na comparação Sim. por unidade de tempo, etc. Né? Então, felizmente, nós vimos que, bom, o número de sentenças proferidas aumentou bastante, despachos, etc. Todavia, esse é um lado, né, da moeda. Isso foi viabilizado porque uma série de outros atos não foram praticados e não estão sendo praticados. Né? Quantas audiências, que certamente talvez o que mais tome tempo do juiz, né? Ou sessões de julgamento, enfim, deixaram de ser realizadas nesse período. E outros atos, né? Perícias, enfim. Né? De modo que esse plantão extraordinário e esse trabalho remoto integral e compulsório, ele causou e está causando prejuízos aos jurisdicionados, aos advogados, enfim, à sociedade. E no meu entender, deveria ser revisto. Veja, a Constituição ela prevê que a atividade jurisdicional deve ser ininterrupta, no artigo 93, inciso 12. Né? E, claro, ela não foi interrompida na medida em que há um plantão extraordinário e um trabalho remoto sendo prestados. Todavia, ela não está sendo prestada na sua inteireza, a atividade jurisdicional. Porque, de novo, há atos que não estão sendo realizados, até porque não podem ser realizados por meio eletrônico ou virtual, né, por absoluta impossibilidade técnica ou prática. Então, ou até podem, mas com prejuízo, né, a qualidade ou a veracidade. E aí, se nós formos examinar, de novo, a Lei 13.979, que trata do enfrentamento da pandemia, a primeira norma editada no país a respeito, ela prevê no seu artigo 3º, parágrafo 8º, que as medidas adotadas pelas autoridades para enfrentamento da pandemia, da emergência de saúde pública, devem resguardar o funcionamento dos serviços públicos e atividades essenciais. Ou seja,
os serviços públicos, a prestação de serviços públicos deve ser assegurada mesmo nesse momento, né? Bom, então, aí a meu juízo teria que ser, e aliás, o CNJ, quando editou a resolução 313, inclusive, ele prevê que o atendimento seja assegurado por meio remoto e, quando isso não for possível, não for viável, que seja feito presencialmente, né? Ou seja, aquilo que não puder ser realizado remotamente deveria estar sendo feito presencialmente. E pelo menos em muitos tribunais, isso não está acontecendo. Bom, em 1º de junho, o CNJ, através da resolução 322, autorizou a retomada dos serviços jurisdicionais presenciais nos tribunais em que isso fosse possível. No entanto, muitos tribunais continuam, né, como dito, e é o caso, inclusive, do nosso TRT aqui da 4ª Região, trabalhando de forma exclusivamente remota. Me parece que não há justificativa para isso, apesar do momento em que estamos vivendo, né? Inclusive, houve um dado momento aqui no Estado curioso, em que as atividades estavam praticamente todas permitidas, liberadas. Se eu não me engano, apenas cinemas, casas de espetáculos, casas noturnas não podiam abrir e o judiciário estava fechado. Então, me parece um contrassenso, algo sem justificativa, dados os prejuízos. E eu vou citar 2 exemplos de prejuízos concretos, fora as circunstâncias que eu já mencionei. Veja, se fala muito, não, mas o processo eletrônico na Justiça do Trabalho, como na Justiça Federal, e, portanto, não há problema, porque o processo anda, a gente atua nele, né, remotamente em qualquer ponto. Primeiro, isso não é de todo verdade, né, porque o índice de migração do acervo para processo eletrônico é de 97,5%. Ainda há 8 TRTs que têm processos tramitando em papel e não em meio eletrônico, o que corresponde a 130 mil processos. Além disso, muitos tribunais migraram os processos antigos para o PJE, ou seja, cadastraram. Gustavo? O Gustavo caiu, já vamos retomar. Já está voltando. Já está voltando agora. Oi, Gustavo. Deu uma travada, voltou. Bem na hora que estava falando da migração para o PJE. Então, e até foi interessante acontecer esse problema, né, de conexão, que eu vou chegar lá depois. Mas, enfim, o que eu quero dizer? Processos foram cadastrados no PJE, mas não foram digitalizados. Então, nós temos, por exemplo, processos antigos, cujos autos eram físicos, e que não estão os autos no PJE. Aí você é intimado, por exemplo, para examinar os cálculos de liquidação e os documentos estão os autos físicos. E a vara está fechada e você não tem acesso aos autos físicos. Ou seja, esses processos não estão tramitando. Há um prejuízo de tramitação desses processos. Claro. Um outro detalhe, né, que é um caso que me chamou a atenção nos últimos dias, o ministro Aloísio determinou que os tribunais providenciassem condições para que fosse feita a termação de reclamações, né, ou seja, viabilizassem o exercício do ius postulante. Bom, primeiro um parênteses, né? O ius postulante em 2020 é absolutamente inadmissível, com todo respeito, né? Isso estava previsto na CLT em 43, numa época em que a Justiça do Trabalho era um órgão administrativo. Os juízes eram todos nomeados pelo Presidente da República. Nós tínhamos, na verdade, conselhos regionais e Conselho Nacional do Trabalho, TST era o Conselho Nacional do Trabalho e era um órgão consultivo da Presidência da República.
O processo era de uma simplicidade, os pleitos, enfim, não havia advogados suficientes, era outro mundo. Né? E como se não bastasse, a Constituição diz, de 88, que o advogado é indispensável. Ora, o que é ser indispensável? Se a justiça não pode ser administrada sem advogado, como é que nós vamos admitir o ius postulante? Seria o mesmo se nós fôssemos inverter, né? Não, vai ter assessoria de advogado, né? Mas nós podemos celebrar um negócio jurídico, né? Definitivo, sem a intervenção de um juiz, e que terá valor e não poderá ser submetido ao judiciário. Alguém admitiria isso? Por certo que não. Mas mutatis mutandis é o que ocorre. Pois bem, mas vamos admitir, então, que eu não concordo, mas que fosse constitucional e devesse ser estimulado o ius postulante, que, além disso, causa... Travou novamente. Gustavo. Travou novamente, exatamente no momento que eu vou conversar com o Gustavo sobre audiência telepresencial e julgamento telepresencial. Como vários colocaram aí, imagina isso acontecer no meio da audiência ou do julgamento, né? Vamos aguardar o retorno do Gustavo aqui, que caiu novamente, problema de internet. A internet, diz a Michelle, a internet no bairro não está boa, realmente. Gustavo acho que não está conseguindo retornar. Nós temos aí mais 12 minutos, vai ocorrer, realmente. Como diz, está dizendo a querida Janete Deste aqui, vai ocorrer, já está ocorrendo aqui, está um exemplo nosso, né? Aliás, todos vocês que têm acompanhado as nossas lives, os nossos cafés da manhã, têm visto que esse tipo de problema acaba sendo recorrente, porque ele não depende de nós, né? Não depende daqueles que estão trabalhando, que estão fazendo, no nosso caso aqui, a entrevista, o entrevistador e o entrevistado, mas sim a questão, inclusive, não é, no caso, certamente, do Gustavo, nem na residência, nem no escritório dele. Isso é um problema de rede. Não tenho dúvida que é um problema de rede. Não está retornando aqui o Gustavo. Vamos ver. André está dizendo, né? Tem uma realização das audiências por videoconferência exatamente pela instabilidade da internet. É uma verdade, André. Como sempre, André, o responsável é o advogado. Quem seria a responsabilidade seria o advogado. Porque ainda... voltou o Gustavo. Voltou o Gustavo, aguardando. Oi, Gustavo. Eu estou com os nossos assistentes falando exatamente da instabilidade da internet. Imagina isso em audiência e julgamento. Como a live continuou, e nós já caminhamos para os últimos 10 minutos, eu aproveito para te pedir que tu faça a conexão daquilo que tu estavas falando, exatamente com esse problema de como estão sendo encaradas as audiências telepresenciais, os julgamentos telepresenciais, e esse tipo de problema que, sem dúvida, pode ocorrer, né? Perfeito. Eu peço desculpas, fico constrangido, mas vejam, estou aqui vizinho à sede do TRT da 4ª Região, com 2 links dedicados de internet, uma redundância, e mesmo assim enfrentamos esse problema. Se é que é aqui, também não sei, né? A gente não sabe nem onde é que né? Mas certamente de fora, porque a gente faz todo o nosso trabalho para que em casa e no escritório não falte. Isso aí
da porta para fora, eu não tenho dúvida. Pois então, vamos então à questão, que é outra dificuldade, das audiências e julgamentos telepresenciais. Né? Se criou, o CNJ, através da portaria 61, criou uma plataforma emergencial de videoconferência, né? E seguiram-se, então, o TST criou algumas regras, inclusive a ministra Peduzzi teve o cuidado, né, e merece elogios por isso, de determinar fossem ouvidos pelos tribunais sempre a OAB e o Ministério Público com relação às regras que fossem criadas, né, para regular esses procedimentos. Se definiu, então, que as audiências e os julgamentos seriam feitos de modo telepresencial. Todavia, há várias dificuldades, né? Além da questão óbvia de infraestrutura, né? E nós temos o problema esse da qualidade do sinal de internet, né? Que aqui até é boa, mas sujeita a oscilações, mas há localidades no interior, nos diversos estados, em que é péssima, né? Sempre. Nós temos, além disso, a próprio problema até dos advogados, mas das partes não é nem internet, não ter o equipamento que lhes permita participar adequadamente desses atos, né? Mas nós temos algumas dificuldades grandes. Algumas que podem ocorrer em função disso que nós experimentamos agora, ou seja, tu estás no meio de um depoimento e cai a conexão, né? E isso pode ser provocado também. Aliás, já vivenciamos no escritório uma situação assim, né? Por outro lado, você não sabe onde as pessoas estão, né? E não há, portanto, como ter certeza de que a testemunha, ou mesmo a parte, e o depoimento pessoal, ele obviamente não faz prova a favor da parte, mas ele pode ser usado, sim, contra ela, né? Então, não há como saber que os depoentes, ou como ter certeza de que eles não estejam sendo orientados, instruídos, enfim, né? Ou que algum tipo de fraude processual tivesse sendo praticada. Ora, não havendo essa garantia, qual deveria ser, então, o correto no nosso entender, no entender da OAB? Ou a audiência realizada de instrução, eu digo, né? Porque a audiência de conciliação, não vejo dificuldade, né? As audiências iniciais nos estados em que elas ocorrem têm sido dispensadas, né? Me parece que corretamente, né? Mas as audiências de instrução com produção de prova oral, né? Ou as partes concordam com a sua realização, porque avaliam que, bom, eu quero correr o risco, eu não vejo problema, prefiro que o processo ande, muito bem, né? Ou então as testemunhas são ouvidas na sede do juízo, na presença presencial, né? Na presença de um servidor, né? Não precisa ser um magistrado, enfim, mas quer dizer, de modo a atestar, né, que nenhuma fraude esteja sendo praticada. Aliás, isso está de acordo com a resolução 322 do CNJ, que permite audiências telepresenciais de forma mista, ou seja, com a parte que não tiver condições participando na sede do juízo, né? Mas aí é uma série de incertezas. Por exemplo, o nosso TRT acolheu esses dois pleitos. Só que o ato que regulava isso foi suspenso pela Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, porque, no entender do ministro Aloysio, seria incompatível com determinações do CNJ. Mas aí eu faço a seguinte provocação. E a determinação do CNJ, por acaso, ela é compatível com a lei? Porque o que ninguém está chamando atenção é para o fato de que não há amparo legal para que seja imposta às partes e procuradores a realização de audiências e julgamentos telepresenciais. A lei do processo eletrônico, ela não previu que esses atos fossem realizados eletronicamente ou de modo virtual. E o CPC de 2015, que avançou nisso e o fez bem, né, ele prevê de forma genérica a possibilidade de realização de atos processuais por meio eletrônico. Todavia, no tocante a depoimento pessoal, oitiva de testemunhas e sessões de julgamento ou realização de sustentação oral, melhor por videoconferência, ele é expresso. Elas são possíveis quando a parte, testemunha ou advogado residam em comarca diversa
distante do juízo. E aí, obviamente, que é, portanto, uma faculdade, um benefício para esta parte testemunha ou advogado para que não tenha que se deslocar. Então, se o advogado quer participar telepresencialmente, ou a parte, ótimo. Agora, não pode ser imposto assim a todos, inclusive ao arrepio da lei, ainda mais nesse momento, né, em que todos estão fragilizados, estressados, enfrentando dificuldades das mais diversas ordens. Veja, mesmo quando foi implantado o PJE, houve um período de adaptação, se construiu, né, adaptações, de modo que é preciso um pouco de empatia, né, e isso deveria ser construído. Eu não vejo problema em abrirmos mão de certas, né, prefiro o ato presencial, não tem nenhuma dúvida, mas, né, abrirmos mão de alguns requisitos, mas fazermos isso de modo consensado. Nos julgamentos, me parece que o prejuízo é menor, né? Mas ele existe também. Por quê? Porque não se está conseguindo, não se pode entregar memoriais fisicamente. Claro que pode-se fazer o memorial chegar até os julgadores através de e-mail, enfim, né? Mas isso não substitui a conversa, quer dizer, aqueles esclarecimentos que se presta na entrega. E nós que atuamos em tribunais, a gente sabe que muitas vezes até esse gesto, essa atitude é mais importante para o êxito do caso do que a própria sustentação oral. Porque na sustentação oral, os desembargadores eles já estudaram o processo, em geral eles já têm a sua convicção formada. Então é importante a prévia entrega de memoriais, pelo menos naqueles casos, né, complexos, relevantes. E, portanto, então, seria necessário que fosse viabilizada essa realização por videoconferência. O TJ do Rio Grande do Sul já disciplinou isso, já previu isso. E, por fim, Gilberto, eu estou correndo um pouco em função do nosso tempo, né? O contato... Sim, temos 4 minutos ainda. O contato com os magistrados e servidores, ele também está prejudicado. E ele é assegurado pelo próprio CNJ. Né? E está prejudicado por quê? Porque, via de regra, se tem disponibilizado um telefone que não atende, pelo menos nas varas, e um e-mail que muitas vezes não é respondido. Né? Ora, se é uma prerrogativa do advogado, está lá no Estatuto da Advocacia, né? Ir às salas e gabinetes dos juízes, inclusive sem prévio horário marcado, para com eles ter, na defesa dos interesses e direitos dos seus clientes, isso tem que ser assegurado nesse momento. Não falo sem hora marcada, mas que se pudesse agendar, então, uma videoconferência com o diretor de secretaria, com o juiz, para tratar de um assunto específico, de relevância, obviamente com bom senso, né? Para que isso fosse viabilizado e as prerrogativas respeitadas. De modo que isso tem sido defendido, né, pela advocacia e pela ordem, no sentido, inclusive, de se assegurar o devido processo legal e a ampla defesa. Só te interromper aqui, um abraço do nosso confrade Reis de Paula e um amigo, Fábio Pacheco, que é juiz do trabalho, se não me engano, da 8ª região. Ele está dizendo que é assegurado, sim, e que ele faz reunião com os advogados por vídeo, todos os advogados que pedem. Bom, é isso que a gente quer. Eu o parabenizo por isso, mas é que isso não é uma regra em todas as Não regiões, é uma regra. Infelizmente. Gustavo, a gente interrompe porque tu sabe que e está acostumado com isso, o Instagram não nos perdoa, né? Então a gente tem que encaminhar um final. Digno de todos os elogios, todas as exposições, todas as questões colocadas aqui sobre a advocacia trabalhista, sobre a ordem dos advogados, sobre o cuidado com os colegas, a questão da pandemia, o contato com os magistrados, as audiências. Eu queria te pedir para fazer um encerramento, ao mesmo tempo colocando na tua visão qual é, a partir disso que a gente está vivendo, qual é o futuro da advocacia, especialmente, no nosso caso aqui, da advocacia trabalhista. Gilberto, eu acho que apesar de todas essas dificuldades, porque o papo até agora foi muito mais, talvez, realçando os problemas, né? Mas eu acho que a visão de futuro ela é positiva, no geral. Por quê?
porque acabou está havendo, me parece que uma revalorização do direito de trabalho, que está sendo fundamental para conseguir enfrentar essa situação, né? E, portanto, uma valorização também da advocacia trabalhista e da justiça do trabalho, até há pouco tempo atrás, tão criticada e até ameaçada, cogitada de extinção, né? Me parece que essa ideia não encontra mais nenhuma possibilidade, né? E teremos também, com certeza, estamos tendo e teremos muitas controvérsias a resolver relativas à aplicação e interpretação de toda essa enxurrada de novas normas, né? Acho que está havendo um represamento de ações que vai aumentar depois, portanto, essa demanda. Por outro lado, esse momento que a gente vive, né, as medidas para combater a pandemia, elas estão provocando alguns efeitos, dentre eles o de acelerar algumas mudanças que estavam em curso. Então, me parece que o uso da tecnologia vai ser incrementado com maior rapidez. Vem aí, está chegando aí a inteligência artificial, nós vamos ter o teletrabalho, o trabalho em ambiente virtual com muito mais constância, né? Isso vai gerar também, parece que uma redução do mercado para profissionais menos qualificados, tarefas mais simples, né? Isso será um problema, né? Mas acho que, de modo geral, a expectativa é positiva e teremos muito trabalho, inclusive, para adequar o nosso direito de trabalho, em que pese recentemente modernizado, né? Mas há novas formas de produção, novas figuras de contratação, de remuneração que virão por aí, que terão que ser disciplinadas, né? E também para dispensar alguma proteção a todo esse contingente que hoje se viu aí, né? Na informalidade, enfim, que está fora, né? da nossa CLT. Tá certo, Gustavo. Vamos nos ver no Congresso Virtual da Academia. Pena que esse ano não vamos poder ficar tomando um vinho depois das palestras lá no lobby do hotel, como nos anos anteriores, né? Infelizmente, Gustavo, mas com certeza nos veremos. Nos veremos, mas o contato físico não há de demorar. Também sou um otimista. Eu quero agradecer a todos que assistiram aqui, mas especialmente eu quero agradecer ao meu amigo Gustavo Jurgen. Conversamos sobre as implicações da pandemia, do novo coronavírus para a advocacia trabalhista, e o Gustavo brilhantemente nos traçou um panorama da situação, do perfil dos advogados trabalhistas, situações na ordem, no dia a dia da Justiça do Trabalho. Eu agradeço demais, Gustavo, por estar conosco aqui neste café da manhã. Em nome do presidente Alexandre Agra e da diretora Tereza Narras, que me incumbiram de estar aqui em alguns momentos entrevistando as grandes personalidades do direito do trabalho no nosso país e fora do país, a Academia Brasileira de Direito do Trabalho, então, também agradece a tua presença. Muito obrigado a ti, bom dia e bom dia a todos. Gilberto, muito obrigado pela oportunidade, foi um prazer. Obrigado a todos que nos assistiram. Um excelente dia a todos e até breve, presencialmente, espero. Assim espero. Abraço. Até logo, bom dia.